dia a todos, bom dia aos painelistas. A Elo me convidou para apresentar o case das câmeras corporais do Rio de Janeiro. Tá? É o maior projeto de câmeras corporais do mundo hoje, e que a L8 venceu no final de 2021. Tá? Aqui só os nossos principais clientes, Liga é cliente nosso, né? Tem vários clientes aqui no Paraná, Copel, Sanepar. Mas a L8 ela nasceu atendendo 100% clientes privados e, em determinado momento, a gente começou a atender o mercado público também. E hoje, basicamente, a gente tem um mix de 50% no privado e 50% no público. Um rápido histórico do projeto, para vocês entenderem como é que aconteceu. Nós temos uma vertical de segurança, L8, e essa vertical, no final de 2021, teve o pregão no Rio de Janeiro. Foram 21.571 câmeras listadas. Nós acabamos vencendo o projeto num total de 191 milhões. A disputa ela foi pelo valor unitário mensal da câmera. Então, você está numa licitação, você não sabe com quem que você está disputando. E o preço foi caindo, a gente diferenciou do preço de São Paulo. São Paulo é o segundo maior projeto hoje, né, com menos da metade do que tem no Rio de Janeiro de câmeras. E quando a gente acabou ganhando por R$2 o lance, né, o nosso lance ficou em R$296. Aí depois, quando abriu, a gente viu que o segundo colocado era a Motorola. Nada mais, nada menos do que a Motorola, que é um gigante, é um player global. E a gente estava disputando com eles, a gente não imaginou que eles fossem descer tanto o preço. Tá? E o principal desafio para nós, que na época que a gente ganhou o projeto, que naquele ano nós tínhamos faturado, contando todas as verticais, todos os clientes, público, privado, a L8 tinha faturado 200 milhões no ano. E aí, em um único projeto, a gente teria que faturar 191 milhões num único contrato. Isso foi bastante assustador para nós, e ainda no Rio de Janeiro, que tinha uma péssima fama, né, em termos de histórico, ex-governadores presos. Então, o Rio de Janeiro ele não tinha um histórico muito bom. Tá? E aí, o que a gente fez para conseguir atender esse contrato? Basicamente, a gente procurou a maior fábrica de câmeras do mundo, que é uma chinesa, e um software americano especializado em câmeras móveis, em câmeras corporais. E a gente integrou essas duas soluções, passamos na POC. O Rio de Janeiro nem acreditava que a gente ia passar na prova de conceito. Inclusive, já tinha chamado, a Motorola ia fazer a prova de conceito também, porque eles tinham certeza que nós iríamos reprovar e a Motorola iria passar. A gente foi com 19 pessoas para a prova de conceito, passamos, chegamos lá já pro teste, já com o sistema todo funcionando, e fizemos, eles se declararam depois surpresos, né, com a apresentação, e hoje o projeto está em funcionamento. Passar um pouco mais do funcionamento técnico do projeto, eu vou pular por causa do tempo, mas depois, se for o caso, a gente pode explicar um pouco mais nos questionamentos. Tá? Vou pular essa parte aqui, mas bem rapidinho. O projeto, basicamente, consiste na câmera, numa doca, que é essa coluna laranja aqui, que é onde você coloca a câmera para carregar a bateria e, ao mesmo tempo, descarregar as imagens. Tem uma parte de storage, então nós tivemos que construir 2 data centers Tier 3 para receber essas imagens. Imagina que imagem é um volume de dados muito pesado. E você tem 24 horas de imagem sendo gerado. Cada policial sai já com uma câmera e ele fica o turno todo dele gerando a imagem. Então, tem que salvar isso em algum lugar. A gente tem 2 data centers Tier 3, ou seja, com alimentação redundante, ar-condicionado redundante, link de internet redundante, para poder manter essas imagens custodiadas. Tá? E só quem tem acesso, existe uma instrução normativa na polícia, que só quem tem acesso às imagens daquele batalhão é o comandante do batalhão, e aí vai subindo a hierarquia até o secretário de segurança, tem coisa que só o Ministério ou um juiz pode solicitar, e essas imagens ficam sob a nossa custódia. Então, é um serviço, na verdade, que a gente presta para o Estado do Rio de Janeiro. Essas câmeras são conectadas, tá, em tempo real, então elas têm conectividade 4G, têm conectividade Wi-Fi. Essa solução é implantada hoje em todo o Brasil, o Rio de Janeiro, primeiro foi São Paulo, depois o Rio, mas Santa Catarina já implantou, Rondônia tem vários estados, Paraná acho que vai implantar na sequência também. Deixa eu pular aqui mais por causa do tempo.
A gente teve que desenvolver alguns requisitos do processo, era que o Estado poderia solicitar recursos novos, então, um dos recursos que eles solicitaram para nós era a questão do cerco digital. Então, a gente sabe hoje onde que está cada policial, se tiver uma emergência, se tiver que movimentar um pessoal, a gente consegue dizer que policial está onde. Se o policial de Copacabana, ele foi para foi para a Rocinha, disse, o comandante sabe que ele está no lugar errado, onde ele não deveria estar, então isso inibe várias ações erradas do mal policial também. Mas nem tudo foram flores no projeto. Tá? Entendo muito bem o que a Thaís falou, a gente que é empresário e trabalha com o meio público sabe quanto é difícil. Tá? Mas a primeira grande dificuldade que a gente teve foi achar um banco que topasse financiar o projeto no Rio de Janeiro. Porque o Rio tinha um péssimo histórico de pagamento, antes do atual governador, e eu tinha um pré-acordo com o banco, tá? Não vou falar o nome do banco, mas era um que financiou as Americanas e não quis financiar o projeto, e ele tinha um pré-acordo comigo de que ele falou, não, pode ir lá, ganha que a gente vai financiar. Aí chegou na hora, fui lá, ganhamos, né, e o banco deu para trás. E aí, assim, tivemos que raspar o caixa da L8 para implantar o projeto. Conseguimos implantar, negociamos com fornecedores, parcelamos um monte de coisa, mas no final deu certo. Tá? A segunda dificuldade foi a infraestrutura no Rio de Janeiro de telecomunicações, diferente do Paraná, que o Paraná tem a Liga, né, a antiga Copel Telecom, que tem fibra em todos os municípios. Tudo. No Rio de Janeiro é muito difícil, nós tivemos que falar com mais de 20 provedores de internet. E mesmo assim, até com a Starlink lá do Elon Musk, a gente chegou a colocar em algum batalhão, porque era muito difícil chegar em todos os locais com conectividade para que essa imagem fosse depois transportada para o data center e ficasse lá custodiado. Uma outra dificuldade foi da tecnologia, né, a bateria de lítio, que a gente teve que depois desenvolver uma bateria própria para que a câmera pudesse durar 12 horas, fornecer o contrato permite que a gente forneça 2 baterias por câmera também, se for o caso. A gente teve que desenvolver carregadores e um monte de coisa para poder atender o contrato. Tá? Uma outra dificuldade que a gente teve, e é a característica do Rio, por ter muitos prédios históricos, aconteceu o seguinte, o Estado só me paga depois que eu forneço o serviço completo. Então, eu tenho que fornecer a câmera, a dock, o link de internet, o chip, o data center, storage, tudo funcionando, aí o Estado me paga. Mas eu tenho tudo lá, já paguei fornecedor, já paguei o imposto da União, já paguei o ICMS na importação dos produtos, paguei os fornecedores, o link. Aí, quando a operadora vai instalar o link lá no prédio, o prédio é histórico, não pode quebrar a calçada. Então, eu estou com todo o investimento feito e eu não recebo porque eu não consigo prestar o serviço. Né? Ou se o link cai, eu também não recebo porque o serviço não estava disponível. Então, essas questões a gente tem que avaliar bem e tomar bastante cuidado, porque acaba sendo uma perda de receita importante e que acontece. Tá? Alguma coisa de atraso nos pagamentos, tá? Muitas vezes acontece, né, da gente ter de financiar o Estado, porque eu não posso atrasar para a operadora, mas o Estado pode atrasar para mim. Então, quando isso acontece, a gente fica como se fosse uma sanfona entre o público e o privado para que o negócio não saia do ar. Tá? E também a gente teve o caso da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, como o nosso software era americano e a nossa câmera era chinesa, assim, ao ponto assim, o chinês não quer mais nem receber em dólar, né? Ele só vende para a gente em euro hoje, então eles não tratam mais em dólar. Agora tem, né, uma Swift nova que vai ser direto até. E começou a ter uma má vontade do software com o hardware. Então, nós tivemos que desenvolver, esse software foi desenvolvido aqui em Curitiba, nós tivemos um software novo, muito melhor que o software americano. Tá? Então, hoje o software é nosso, ele já tem tecnologia blockchain, tem reconhecimento facial, leitura de placa, uma série de outros recursos que nós não tínhamos antes. E a gente economiza R$500 mil por mês que a gente pagava antes, e esse dinheiro ia para fora do Brasil, hoje ele fica aqui. Tá? Rapidinho, tá? Para esse último slide. Então, assim, o Rio de Janeiro, o cliente militar, né, a polícia militar, ele sempre é um cliente difícil, muito exigente, e isso fez a gente evoluir, tá, no Rio de Janeiro. Quebrou um preconceito, eu tinha um baita preconceito com carioca, sabe, tipo assim, de que tem muito carioca bom, tá? Tem muito carioca bom. Acho que todo mundo deve ter, né? Então, mas tem muito carioca bom.
Tá? E a gente teve que evoluir bastante. Hoje a gente se dá super bem. A gente achou assim, uma ala boa dentro da polícia no Rio de Janeiro que viu o empenho, o esforço. A gente tomou muita porrada lá. Eu tomei assim muitas porradas em reuniões lá. A imprensa queria bater no governador, daí vinha por tabela, batia na gente também. Então, assim, chamava o governador do atraso, e a empresa está com o projeto atrasado, a gente nem estava com o projeto atrasado. Então, assim, aconteceu de tudo que vocês podem imaginar. Tá? Eu vou resumir aqui, por causa que o tempo estourou, tá, pessoal? Mas tivemos fazer vários desenvolvimentos e, no final, agora, a gente participou da LAAD, que é a maior feira de segurança da América Latina, que foi lá no próprio Rio de Janeiro, onde estava a Embraer com o Gripen, tinha helicóptero, tanque, míssil, tudo, e a gente apresentou a nossa solução de câmera embarcada, tá, onde a gente até recebeu a visita dos diretores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, elogiando a solução, que era tudo que eles estavam procurando, a gente levou lá funcionando, então fiz bastante, e foi fruto de toda a expertise que a gente teve quando aprendeu a trabalhar com as câmeras móveis, que elas podem ser móveis, pode estar no corpo humano, pode estar num veículo, pode estar no helicóptero, num barco, num avião, onde você quiser colocar, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.